Paz de Cristo, salve Maria. Estamos começando o segundo Catecast, o segundo episódio sobre este podcast católico. Eu me chamo Guilherme Teles. Ô, Glória! E comigo estão Danilo Santana. Ô, Glória! Membro vocacional aí da comunidade Madeira da Cruz. Meu nome é João. Ô, Glória! Sou da Paróquia São José Eduardo, Diocese de Campo Limpo, coordenador da Juventude e membro do Grupo de Oração Caminho, Verdade e Vida. Sou o Dudu. Ô, Glória! Sou integrante do Igrejeiros, canal Igrejeiros. Atuo como acólito freelance na Diocese de Campo Limpo e Santo Amaro. acólito freelance, olha aí. Deixa eu ver como é que são as coisas. Meus amados irmãos, meu nome é Pique, Ô, Glória! de Itatiaia, Rio de Janeiro. Coordeno o grupo de jovens aqui, Unidos em Cristo, no Ministério Jovem aqui da cidade. Meu nome é Fernando, sou Ô, da Glória! região Santana, zona norte de São Paulo. Sou membro fundador de uma comunidade chamada Canal de Graça aí. Vamos pra cima. Salve Maria! A paz, povo de Deus, boa noite, eu sou o Gabriel, sou membro pré-discípulo da comunidade Madeira da Cruz, estamos aí. Então estamos juntos mais uma vez, então, nesse segundo episódio do Catecast, esse podcast católico, né? Você que nos acompanha por essa mídia, o nosso objetivo é de levar uma conversa, um bate-papo descontraído, porém ao mesmo tempo formativo. Tá calor hoje, hein? Não tá não? Oxi, Tá Calor demais, cara. Tá muito calor. O do Rio pode falar um pouco melhor, né, pra nós. Como que tá aí, Patrícia? mais calor. O nosso lírico Rio de Janeiro, como que tá aí, mano? tá pegando fogo, viu? Meu Deus do céu. Olha só. Então, calor é complicado, né? Você vai andando na rua, o povo, a mulherada com pouca roupa. Pra nós que somos homens aqui, no total 100% aqui, das 7 pessoas que estão nesse podcast de hoje são homens e é um pouco mais difícil, né? Então, calor, não sei se vocês, mas pra mim é um pouco mais complicado. Você pisa o pé fora de casa e já tá as irmãzinhas aí usando menos roupas e é um pouco difícil, né? É complicado, né, mano? Mas aí se a Beatriz ouvir isso aí, ela me bate. Brincando. Eu tenho que andar com a cabeça baixa. Então, tem que andar a cabeça baixa, tomar cuidado aí pra não dar cabeçada no poste, né? Acaba sendo perigoso. Exatamente. Eu vinha partilhando. Vai vir um tempo aí, eu repito, que a gente vai ter que andar com o cão guia, irmão. Fechar os olhos e deixar o cachorro levar. Tá complicado. Aquela expressão, né? Que a gente às vezes não entende, é a tal da expressão calor dos infernos, né? É isso mesmo. Nesse segundo Catecast, o nosso tema será sobre modéstia. Então nós vamos abordar um pouco dessa questão do se portar, dessa questão do vestir, dentro desse desejo, desse pedido da Mãe Igreja para os seus filhos. Vamos lá, então podemos começar então? Pode. Portanto, é necessário esconder o corpo para revelar a alma. Precisamos definir primeiro o que é a modéstia. A gente pode definir, então? Um trecho do livro Seletas de Textos sobre a Modéstia, das Irmãs Escravas de Maria, Rainha da Paz, ela tá falando assim: modo e modéstia devem andar de mãos dadas, como duas irmãs, porque ambas as palavras têm a mesma etimologia. Elas derivam do latim modus, significando a medida certa. E qualquer desvio em uma direção ou outra é considerada não reta, não razoável. É a medida certa, né? Que nós não podemos nos distanciar. Padrão, ela tem a ver muito com a pureza em si. Sempre ouço falar a palavra modéstia, pouco se usa o termo pudor também, né? E que é importante trazer junto as duas palavras, a modéstia e o pudor, né? Tanto a forma de se vestir quanto a forma de se comportar. Vamos citar também o catecismo O catecismo fala no número 2522 o seguinte, né? O pudor protege o mistério das pessoas e de seu amor. Convida a paciência e a moderação na relação amorosa
e peço que sejam cumpridas as condições da doação e do compromisso. Eu acho que a parte mais importante aí, né, do 2522 do Catecismo, é essa primeira frase que fala, né? O pudor protege o mistério das pessoas e do seu amor. Então, na verdade, a modéstia, né, é esse pudor, é esse controle de você não se expor, enfim, né, essa questão do pudor, eu acho que é muito importante dentro da modéstia. Não se expor excessivamente, né? Quando se fala de modéstia, eu não sei o que vocês pensam, né, também, mas ninguém tá pedindo aqui que ambos... Vamos começar falando disso, né? Da mulher, né? Começamos já no início lá da conversa falando sobre isso, mas ninguém pede que a mulher use uma burca, por exemplo, né? Ninguém quer isso, na verdade. Mas o que nós pensamos, segundo aquilo que a igreja pensa, é que se vista e que se comporte de uma forma como vocês já leram, né? Como um guardar-se, como um preservar-se, né? Eu penso que seja isso. É você se valorizar de uma forma diferente ou maior do que o pensamento mundano. Não mostre tudo, exponha mesmo, você é novo, você é nova, o que é bonito para se mostrar, como tantas vezes nós ouvimos as pessoas falarem, né? E de fato é o contrário, é para se guardar mesmo, né? Eu vi é que eu tava vendo um programa de moda esses dias, aí o pessoal costuma dizer assim, né? Que. Não um programa de moda que eu tava vendo, mas eu vi aí em algum lugar. Que a mulher falava assim, que você tem que mostrar em cima ou esconder embaixo. Ou mostrar embaixo e esconder em cima, né? Você tem que mostrar alguma parte do corpo, alguma coisa que tá exposta aí. Lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 2522, fala assim: o pudor é a modéstia, inspira o modo de vestir, mantém o silêncio ou certa reserva. Então, a própria igreja, ela nos fala que o pudor é modéstia. Então, a gente precisa viver esse pudor no dia a dia da nossa vida, e muito mais do que querer viver o exterior, a gente tem que buscar viver o interior, né? E isso é um ponto muito importante, né? Antes de eu colocar um determinado tipo de roupa, é necessário que eu acerte o meu coração, não é verdade? Para que o meu exterior seja um reflexo do que está dentro. Não adianta, né, muitas vezes eu viver aí eu colocar um determinado de roupa que esconda, e obviamente isso é extremamente bom para você que está nos ouvindo, mas é necessário se organizar internamente, se acertar internamente, ordenar a sua vida para que você, no seu comportamento, no seu pensar, comece a viver essa vida um pouco mais guardada, né, segundo a vontade de Deus, sem se expor tanto para o mundo, se comportar, né, de uma forma mais cristã, porque isso é necessário. O mundo tem necessidade de ver essa realidade, né? Dentro principalmente dos jovens, mas não só dos jovens, mas de todo mundo. A gente acaba falando mais dos jovens porque é quem está mais exposto, né? Muitas vezes a algum tipo de ataque, algumas ideologias aí contrárias ao pensamento católico, ao pensamento cristão, mas é para todo mundo, né? Para todo católico. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. A modéstia, ela entra somente no uso da saia e do véu? Ou a modéstia é mais do que usar saia ou do que usar véu? No meu ver, a modéstia ela é uma coisa que uma vez um dos nossos pregadores até falou. Uma coisa que ela parte de dentro, né? Muita gente hoje que não conhece bem se limita a essa questão do exterior, né? Lógico que tá certo que você tem que ter pudor, que você tem que se vestir bem, sim. Até porque também entra naquele quesito de caridade para com o homem, no caso, né? Que ele tem um pouco mais de dificuldade de lidar com a questão dos olhos. Mas a modéstia ela começa também no falar, no comportamento. Que a gente vê que muitas vezes algumas das nossas irmãzinhas aí, por exemplo, se vestem bem, tem aí uma postura legal, mas quando abre a boca, por exemplo, para poder falar, é palavrão, é piadinha que não cabe a nós cristãos, né? Então, assim, acaba meio que uma coisa quebrando a outra, né? Virou meio que uma contradição. A modéstia ela é todo
é todo um pacote, né? Se eu posso chamar assim, para você alcançar realmente ali o objetivo que ela tem que chegar, né? Indo em encontro ao que o Dan tá falando, né? Santo Agostinho, ele nos fala que o maior ato de caridade é querer levar o outro ao céu. E é justamente isso que nós temos que pensar quando vamos pensar realmente na modéstia. Será que o meu modo de agir, será que o meu modo de vestir, será que o meu modo de falar, os meus olhos, eles são de acordo ao levar o outro ao céu? Ou estou de alguma forma impulsionando o outro a ir ao encontro ao inferno? A gente vê muitas meninas, eu falo meninas porque é o que mais, querendo ou não, se pega nessa questão de modéstia, né? Que vocês já devem ter visto também. Tiram foto no Facebook com um decote imenso, aí coloca Deus é meu escudo, sei lá, ou coloca uma frase bíblica assim. Aí você fica pensando onde está Deus naquela imagem, onde ela está querendo mostrar Deus. Porque você não vai olhar para os olhos, olhar para o sorriso de uma menina e ela tá mostrando os seios. É muito automático isso nosso. Infelizmente nós temos isso na carne, né? Junto com nós trazemos essa marca do pecado original e é muito mais difícil para nós homens do que para as mulheres em si essa questão da sexualidade. Também concordo. Por isso que é um conjunto de coisas. Até ter um coração mais humilde. E aí não tem como não falar de Nossa Senhora, né? E de Nossa Senhora e de São José também, não é verdade? De ter um coração mais humilde. A Virgem Maria ensina para as mulheres isso. E São José vem ser esse modelo para os homens também. Desse escondimento um pouco, sem esses atos ou esses gestos tão espalhafatosos assim, tentar se guardar um pouco também entra nessa questão, né? Então é mais do que usar a saia do que usar o véu, não é verdade? Portanto, é necessário esconder o corpo para revelar a alma. Eu acho bonito uma coisa que o Dan fez esses dias comigo. Ele mandou uma foto do nada, chegou no meu celular, no WhatsApp, uma foto de uma moça. Quem vê, pegar meu celular pode achar até estranho, né? De repente o Danilo me mandando uma foto, a moça estava na frente dele e ela estava de costas e ele tirou uma foto. Eu acho que ele até deve ter tomado algum tipo de cuidado, né? Para tirar a foto, mas ele mandou depois na descrição da foto. Olha só, com o calor que tá fazendo e a moça usando saia, por exemplo, usando uma roupa que guarda mais o corpo dela, que não expõe tanto. O que eu acho sensacional é que, Sim, assim, muito bonito. Dentro da nossa própria realidade, tem meninas que, por exemplo, na época de frio, na época de outono, que tá aquele calor moderado, né? Elas usam saia, véu e tal, e quando chega o verão, calça apertada, blusa curta, as mesmas meninas. E nesse caso aí, da foto que eu mandei pro Gui, eu nem sei se a menina era católica, se ela era de alguma denominação cristã. Só que só o fato dela não usar o calor como desculpa, né, pra se expor, já é... De repente ela tá vivendo a modéstia ali sem nem ter ideia do que é. Mas tá vivendo, né, porque de certa forma aí Deus tá agindo no coração dessa pessoa. A modéstia, ela já é uma coisa que ela já começa pela intenção da pessoa, né? Isso não mesmo. É só aquela coisa de, eu vou me obrigar. É a intenção. E isso que você falou, pra mim, é extremamente importante, a intenção. Não tem muito essa questão, eu uso assim porque eu acho bonito me ver assim, porque eu me sinto bem. Óbvio, também, mas existe também, você sabe aquilo que o outro vai pensar. Você sabe aquilo que o outro vai sentir quando te vê usando tal roupa, ou quando te vê falando determinadas palavras que talvez não convenha. A vida social é isso, né? A vida social é você em relação com o outro. Eu acho que, tipo assim, até sendo um pouco polêmico aí, não é nem polemizando, não, é só a gente ter um pouco de cuidado também na questão de a gente tem que saber e tentar entender, né? Não é só porque a menina usa os shorts ou usa qualquer outra coisa que ela não está vivendo uma modéstia, né? Eu acho que, tipo, é uma preocupação que a gente tem que ter, porque não tá só no usar, né? Eu acho que a gente já falou desde o começo de que a intenção da pessoa, se a pessoa coloca com a intenção de
de provocar o homem, ou provocar a mulher, ou provocar o outro lado. Porque não é só a questão de uma peça, talvez, do calor que vai fazer a diferença de uma modéstia ou não. Eu entendi o que foi falado, mas é importante a gente tentar ver por esse lado também. Mas é uma coisa que é uma regra, né? Por exemplo, se usa um shorts, talvez a menina, ela não tenha modéstia. Ou se ela usa a saia, ela tem modéstia. Eu acho que a gente se prender a isso também não é a melhor forma. Muito importante a gente também parar para pensar. Porque desde a queda de Adão e Eva, os nossos olhos eles ficaram bagunçados. O nosso olhar ficou impuro, porque Adão e Eva viviam nus no paraíso. E um olhava para o outro e não tinha aquele desejo ruim, né? Mas a partir do momento que entrou o pecado, eles sentiram vergonha da nudez, aí Deus foi e cobriu as partes, né? Então o problema tá aí também, né? Da maneira do nosso olhar, igual já foi citado. Porque tem casos de santos que já viu uma mulher nua tomando banho e ele se ajoelhou e começou a louvar a Deus pela beleza da criação. Uma aparição de Jesus Cristo é uma santa chamada Santa Ângela de Foligno. Ele diz o seguinte para ela, ó. Isso aqui eu li há muito tempo atrás, eu salvei aqui, olha só o que ele diz. Ele diz assim: quando a morte te arrancar deste mundo, cheio de vaidades e luxos sem razão, e chegardes à minha presença para ser julgada, vendo os pecados que os homens cometeram, ao olhar para o teu corpo escassadamente coberto, tu própria ficarás envergonhada. Que pretexto poderás então apresentar-me? Ai de ti, mulher, pelos teus escândalos. Ai de ti, que perdestes o pudor e a vergonha. Por que procedes assim? Por que me crucificas novamente com os cravos da tua imodéstia? Portanto, é necessário esconder o corpo para revelar a alma. Estamos falando aqui das mulheres, citando bastante a mulherada, para não ter nenhum tipo de perseguição depois, né? O assunto já é meio polêmico. Vamos então colocar também esse fardo, né? Também sobre as nossas costas, para que não fique aquela palavra que Nosso Senhor falava nos evangelhos, né? Que se colocava fardos pesados sobre as costas dos pequeninos, mas eles próprios não tinham capacidade de carregar esses fardos, né? Então, vamos colocar também essa modéstia, esse pudor, antes de entrar na questão da castidade, um pouco voltada para os homens também, porque os homens têm ou não que viver a modéstia e viver o pudor. O que vocês acham? Isso é bom, Gui, porque assim, né? A gente fala muito da mulher, igual você disse. E o belo da criação é o quê? Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Então, um atrai o outro, querendo ou não. Um atrai o outro, né? Pelas belezas e tantas outras coisas. Mas assim, da mesma maneira que para nós homens, muitas vezes, uma perna de fora ou um decote muito, né? Muito aberto nos prejudica. Muitas vezes também aquelas pessoas que vão de regata para Santa Missa, que mostram os braços, para uma mulher aquilo também já é ruim. Exato. Né? Então, uma bermuda de uns rapazes que tem aquelas pernas, né, fortes, bonitas, também para mulher é uma coisa difícil, né? É igual, quando a gente vai pra praia, isso é algo meu, né? É algo que eu... Cara, pra mulher um sorriso já é ruim. Né? E outra coisa, é algo que eu escolhi pra mim, né? Por exemplo, quando eu vou pra praia, eu só nado de regata e bermuda, eu não fico sem camisa, né? Porque muitas vezes, pra gente pode parecer besteira, mas pra alguém pode ser difícil, então a gente também tem que cuidar, né? A gente fala tanto, mas a gente também tem que se precaver com a gente. E é bom pra saúde você exercitar o corpo, né? Inclusive eu tô me sentindo mal, preciso voltar a fazer algum tipo de esforço físico. Barrigudinho, tô engordando, todo mundo fala, tá com o rosto gordo. Eu vou subir o escadão lá perto da comunidade pra ir no mercado, pra voltar do mercado, sempre tem que parar no meio do escadão pra poder respirar, porque senão já deixei até o galão ali de oxigênio na metade. Eu chegar na metade, parar, puxar o ar de volta para poder continuar a caminhar. O homem também ele precisa tomar esses cuidados, porque ele pode também levar uma mulher a alguns pensamentos errados, né? E às vezes é feito de propósito. Só ressaltando, né? Muitas vezes o que acontece, por conta do que as mulheres atuais vêm lutando com força
sobre isso, essa questão do machismo, né? O feminismo também não é bom. Nenhum dos dois ismos é bom, né? São os dois, cada um defende o seu lado ao seu ver, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco, como algumas pessoas falam. Mas, só voltando um pouquinho a responsabilidade pra gente, eu acho que geralmente a gente cobra isso muito da mulher, porque no caso do homem, ele é um pouco mais externo na questão de reagir, né? Quando ele vê uma mulher aí com uma roupa um pouco mais curta e tudo mais. E a mulher, muitas mulheres dizem isso, inclusive, elas batem o olho na gente, ela sabe até a marca da meia que você tá usando, cara. Mesmo que você tiver de calça, né? Sim. Então, assim, é uma dificuldade porque para elas é uma coisa mais inferior. Então eu acredito que afeta ali mais ainda, né, a questão da alma, porque é uma coisa que ela vê, fere aí a castidade delas, né? Isso. Danilo, Oi, Fê. porque o homem, falando uma linguagem mais popular, o homem é muito mais carnal, né? O Dudu ia falar. Acho que era o Carlos. o Carlos? Sim. Era o Dudu, né? Ele ia falar. Ah, tá, o Carlos do Dudu. É o Dudu. Carlos? Tem outro Carlos aqui. Dudu. Carlos Adão tá aqui? Eu sou amigo da pessoa. Carlos Adão. É Carlos Adão, tá? A pichar meu nome em tudo que é lugar também. Queria trazer o que a Glória Apollo ela escreveu no livro da vida, né? Eu tava lembrando dela agora. Não sei se vocês conhecem. Sim. Também lembrei. Sim, verdade. Que ela fala que as pessoas que vestem a roupa curta, um dos castigos no inferno é que esses lugares que estão descobertos serão queimados. E a outra coisa que eu iria falar é que estamos vivendo num mundo muito sexuado. Então, as pessoas realmente, hoje, não importa. As pessoas não podem falar que elas não fazem isso para chamar a atenção do outro. Porque é mentira. É mentira mesmo. Nós temos a necessidade, eu coloco nós porque também temos que nos colocar no meio disso, nós não estamos alheios às coisas do mundo, mesmo tentando viver longe, mas temos a necessidade muitas vezes de chamar a atenção do sexo oposto. Sim. Seja mesmo o nosso modo de falar, que muitas vezes nós utilizamos daquele dom que Deus nos deu, né? De falar bonito para poder chamar a atenção. Isso também é falta de modéstia. Então não é só a questão do vestir-se, mas de como você fala, de como você age, um abraço que você dá mais apertado na garota, uma palavra que você fala para ela que você quer ou não, acaba tendo um duplo sentido. Então é algo muito mais além do que vestir a modéstia do homem em si. Eu acho que perverter os dons de Deus, porque a beleza, ela é um dom de Deus. E aí você usar isso para um prazer próprio, você não vai levar benefício nenhum a outra pessoa, e principalmente aqueles que conhecem, né, o que o Senhor espera de nós por meio dos seus mandamentos. E aí você acaba pervertendo o dom de Deus. A pessoa é bonita segundo os parâmetros da nossa cultura, e aí eu vou usar isso para eu conquistar ali objetivos próprios que não vai beneficiar outras pessoas. Eu canto muito, eu canto bem, eu canto na igreja, tal, e então eu vou usar isso para chamar atenção, para conquistar mais garotas, né? Ou eu prego também, a Tabata da comunidade sempre fala, né? Das Maria Microfone, sei lá como fala, é o jeitinho dela de falar, né? Sim, então, fala muito. Mas a culpa não é só das meninas. O que o Dudu falou é verdade. A culpa também é da pessoa que já vem pervertendo esse dom de Deus. Então a pessoa já está falando lá, já está pregando isso e aquilo, mas já vem com uma pregação tanto quanto melosa, né? E ele já vai se mostrando como um coitadinho, já deixa bem claro que é solteiro, isso e aquilo. Aí é um perigo, né? Ô Gui, vocês aí que são pregadores da palavra. Você também, irmão. Isso inconscientemente ou conscientemente? A minha preocupação é se isso é inconscientemente ou se é conscientemente. Então, se as pessoas fazem isso porque elas querem se mostrar para as outras pessoas, ou se elas fazem sem consciência do que elas estão fazendo, pela uma ação do mal já
de uma forma desmascarada ou falsa. É isso que eu me preocupo algumas vezes, porque eu entendo, como disse, eu estava lendo até aqui um pouco agora, e eu li um testemunho de uma irmã que é de comunidade, e ela fala de uma comunidade até um pouco grande, e ela fala o seguinte, né, até baseado no livro de 1 Pedro 3, versículos 3 e 4. O vosso adorno não consista em coisas externas, tais como cabelos traçados, joias de ouro, vestidos luxuosos, mas na personalidade que se esconde no vosso coração, marcada pela estabilidade de um espírito suave e sereno, coisa preciosa diante de Deus. Então, dá a entender que é inconscientemente que se faz isso, porque e faz com que isso inconscientemente o mal haja naquela pessoa, ou enfim, até conscientemente. Eu não tô nem quando nós não estamos em instabilidade no espírito, que nem está falando na palavra, nós não estamos sendo suaves e serenos, e o nosso coração não está sendo bom, e nós estamos nos preocupando com o externo, nós estamos preocupando em passar uma visão para outra pessoa, ou até mesmo seduzir a outra pessoa. Então eu tenho essa dúvida, se é inconscientemente ou conscientemente, porque essa tem que ser uma preocupação nossa, né, trazendo para a realidade. Acho que a primeira coisa que nós temos que pensar, o conhecimento, ele é uma virtude que ele deve ser utilizado. Se a pessoa sabe que ela tem uma certa tendência a chamar a atenção, ou mesmo a necessidade de chamar a atenção, ela tem que tomar cuidado com isso. Claro que muitas vezes acaba acontecendo de ser sem querer, de você ser você mesmo, e isso chamar a atenção da pessoa. E até eu acho que é até saudável se for algo que é seu. O problema é quando é algo forçado, quando você está utilizando propositalmente o seu dom para poder chamar a atenção, para poder receber elogios, para poder ganhar a garota, como o próprio Gui falou. Então, temos que nos autoconhecer para sabermos até onde podemos ir e o que temos que tomar cuidado. Você tocou no assunto que é muito bom, né? Que uma coisa que me chamava a atenção em Jesus era o quê? Tudo que ele ia fazer, antes ele rezava, né? Foi algo até que o João colocou. Sim. Então, essa questão, muitas vezes, há uma ação satânica, né? Um demônio que ele atrapalhar e levar esse ego, essa vaidade nas missões, né? Então, uma questão muito bonita que a gente tem que se preocupar é a oração. Porque sem a oração a gente não consegue viver a modéstia, a gente não consegue viver a castidade. E como o Gui disse uma hora, né? A gente começa a abusar dos talentos que Deus nos deu, né? Nos emprestou. Porque tem o fato de um pintor que ele pintava anjos, muito antigo, pintava anjos nas paróquias e tudo mais. E teve uma vez que ele pintou um quadro sensual. E as pessoas que olharam para aquele quadro, muitas foram condenadas ao inferno. E ele foi ao purgatório, porque depois ele se arrependeu e voltou a pintar anjos. Então muitas vezes pode ser sem querer, mas antes de cada ação, principalmente a gente que está à frente de algo, sempre rezar. O Carlos disse, é muito importante, a gente se conhecer também. Isso. Então tudo que for fazer, amados, é muito importante isso. Rezar antes. Colocar Deus acima de tudo. São Bernardo, Jesus falou para ele que ele nunca ia cometer um erro teológico na vida. E teve uma vez que ele fez uma pregação arrebatadora, as pessoas saíram elogiando ele, e o demônio chegou perto de Bernardo e falou assim: nossa, tá vendo? Eles te amam, eles te adoram, você é muito bom, não sei o que lá, e começou a encher o ego dele, entendeu? Sim. O que aconteceu? O Bernardo falou assim: foi bom mesmo? Ele falou: foi, então da próxima vez será melhor, porque será para Deus. Então, se a gente colocar Deus como o fim último de tudo, a gente consegue viver a modéstia, a castidade, todos esses assuntos que a gente está falando aqui. Eu acho que é exatamente isso, é esse ponto que eu queria chegar. Eu acho que a diferença está totalmente nisso, né? O que o seu espírito, a sua intimidade com o Espírito Santo. Porque é exatamente isso que faz a diferença na sua modéstia, no seu jeito de vestir. Eu acho que foi muito bem colocado, primeiro pelo Dudu
e depois agora completado pelo Fernando, que a gente, eu acho que o mais importante de tudo isso é a nossa intimidade com Deus, porque é a nossa intimidade com Deus que faz com que o nosso espírito seja suave e sereno, e que nem disse na leitura de Pedro, coisa preciosa diante de Deus quando o nosso espírito é suave e sereno, quando nós estamos em intimidade com Deus. Puxando sobre o que o João estava falando, nessa questão do consciente e inconsciente, acredito que assim, a gente está num tempo que o mundo ele virou uma jaula de leões, né? E o que acontece? Esse monte de culturas inspiradas pelo próprio demônio no mundo acaba fazendo com que as pessoas que vivem nessa cultura atual achem normal muitas coisas, né? É aquela questão, realmente, tem muita gente que, por exemplo, não conhece aquilo de fato que a igreja prega, né? E acaba se deixando levar pela cultura porque, é aquela coisa do ser humano dos olhos. Eu vejo que o outro veste é bonito, eu vou aderir também, né? E o que acontece? Meio que se torna uma arma do Satanás contra nós. Então, essas pessoas acabam se tornando vítimas do demônio, né? Pode acontecer, por exemplo, dessas mesmas pessoas, por exemplo, que estão usando uma roupa curta e tudo mais, que não conhecem, né, não tem aquele contato com a verdade. Pode ser que, assim, pode ser que eu esteja escandalizando em falar isso, mas que essas pessoas de repente tenham uma chance de ir pro purgatório por terem sido usadas, né, pelo demônio, e nós que nos deixamos levar, né, pelos nossos olhos, iremos para o inferno porque olhamos para essas pessoas que foram vítimas, né, que foi aí um bode expiatório para atrapalhar nossa fé, né? Então, a questão do inconsciente vale para a pessoa que não tá ali, não tem esse vínculo mesmo, né, com Deus. Essa questão que a gente tem, né, essa vida de oração. A questão é aquela coisa, né, o tempo da ignorância, né? Sim, a misericórdia. A própria palavra de Deus, ela já, né, que quanto mais nos é dado, mais vai me ser cobrado lá na frente, né? Então, se hoje nós temos esse discernimento, hoje nós já sabemos, graças a Deus, o cristão, grande parte dos cristãos, principalmente nós participamos de grupos de oração e tudo mais, a gente já tem esse discernimento e esse direcional de Deus, né? A gente já sabe aquilo que convém, aquilo que não convém, aquilo que é permitido, aquilo que não é. Mas como o Guilherme logo no início, é uma coisa que eu guardo muito para mim, ele falou de São José e Nossa Senhora. E São José ele foi o patrono, né, da igreja, né, o protetor, o defensor da igreja e tudo mais. E da castidade. Sim, sim. Então, o pai da igreja foi ele, né? Então ele era um homem, vivia o tempo todo vigilante, né, cuidando das coisas ali ao seu redor, cuidando da família, cuidando de Jesus. Então a gente perante as pessoas é como a Santa Teresa de Calcutá diz, né? Deus nos colocou neste mundo para os outros. Então a gente tem que pensar o seguinte, que se hoje nós estamos aqui, se hoje nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo, tudo que nós aprendemos, tudo que nós partilhamos, que Deus nos concede essa graça, é porque nós temos a obrigação de passar isso para o outro, né? Então a gente tem que buscar o quê? Ser canal de graça. Olha o feio, então, canal de graça. Ô, Glória! Eu tenho que entender que a modéstia, aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço, também é. Então o discernimento é a base de tudo. Sim, exato. Então eu sempre buscar me colocar no lugar das outras pessoas e de maneira especial me colocar no lugar dos santos. Se eu me colocasse sempre no lugar de São José e todos os homens se colocassem sempre no lugar de São José, não haveria guerra, não haveria morte, não haveria fome, né? Porque as pessoas passariam a santidade, passariam uma vida totalmente voltada para Deus, né? Não estou falando disso, né? Mas o segredo para a nossa vida está na vigilância, no tempo todo, a nossa vida, não só nos vestimentos, mas também naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está falando, e isso também cabe para as outras coisas. Sim. Né? Vocês disseram também da oração, então a oração, o discernimento, será que vale a pena eu estar fazendo isso? Qual o momento? Qual o melhor caminho? Faço ou não faço? Será que São José? Será que Nossa Senhora é isso? Né? Então a gente tem que buscar esse discernimento e buscar se colocar no lugar dos santos e no lugar das pessoas que estão aqui na terra, irmãos, que são pecadores como nós. Pois é o ideal de vida como Nossa Senhora e como São José, né? Que precisam ser cada vez mais exemplos. Portanto, é necessário esconder o corpo para revelar a alma.
depois desse podcast, nós vamos continuar, o calor vai continuar, as pessoas vão continuar usando esse mesmo tipo de roupa, vão continuar se comportando de uma determinada forma, que nós estamos vendo que é contrário àquilo que Nosso Senhor espera de nós. E como fazer? E como fazer diferente? Como não cair nas mesmas ciladas? E como poder fugir disso? Olhando para nós mesmos, para as nossas vidas, como nos corrigir? De uma forma até mais evangelizadora a pergunta, né? Como que o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas? Acho que a gente tem que nem foi colocado aí, nós temos que sempre nos colocar no lugar da outra pessoa. E nós que somos pessoas que buscamos, que temos discernimento, que tentamos cada vez mais estar em intimidade com Deus, que fazemos as nossas orações, o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas? Porque é muito fácil, né? A gente estar aqui falar e a gente não tentar evangelizar realmente de que como as pessoas podem fazer algo diferente, como elas conseguem fazer. Eu acho que essa pergunta é importante nós respondermos. A gente conseguir até ajudar as pessoas que estão ouvindo isso. Isso mesmo. Porque de repente a pessoa que está ouvindo isso, ela quer uma resposta. Então que nós possamos tentar usar disso também, né? Você tocou num assunto que essa pergunta é muito bela. Porque assim, eu vou tomar uma mensagem de início para concluir esse pensamento. Nossa Senhora em Fátima, ela disse o quê? Lúcia, virão modas que irão ofender muito ao nosso Deus, né? Sim. Então essas modas a gente já está vendo. São as modas que estão levando muitas almas ao inferno, infelizmente. Então a questão é o quê? Tem uma coisa que na comunidade do Padre Léo, Betânia, que eles fazem, é muito bonito, e eu tomei para mim durante esses tempos, esses últimos 2 meses, como um modo de evangelização também. Quando chega lá em Betânia algum dependente químico, algum viciado, eles lembram de alguma qualidade que aquela pessoa tem. Legal. Antes de julgá-la, entendeu? Antes de chegar e já botar doutrina na cabeça dela. Então, quando a gente vê essas pessoas, muitas vezes elas não têm o conhecimento, igual a gente falou no último podcast. A ignorância, a falta de conhecimento. Então, o primeiro momento é o quê? Acolher e amar. E mostrar alguma qualidade dela. Porque todos temos qualidades, né? Legal. Então, com isso, você vai fazer com que a pessoa se sinta o quê? Amada. Certo. E ela se sentindo amada, entra aquele dom da piedade do Espírito Santo, né? Que é o quê? Você começa a reconhecer Deus como Pai. E quando você reconhece Deus como Pai, você não quer mais ofender Ele. Então você começa a ter conhecimento. Aí a gente começa a doutrinar, né? A pessoa, isso não é certo, isso não é legal. Então essa questão de pegar essas pessoas, nós como evangelizadores, olhar para elas e amar. Porque você acolhendo, elas vão partir para o seu lado e você vai poder evangelizar. Jesus fazia muito isso, né? Sim. Jesus olhava para a pessoa, acolhia, na hora que ela vinha para o lado dele, ele passava a contar parábolas, ele começava a evangelização, né? Então eu acho que essa linha é muito bonita para a gente levar também. Não, tá certo. E só tende a dar frutos isso. Isso eu acho muito belo mesmo. Tanto para quem coordena alguma pastoral, algum movimento, alguma associação de fiéis, enfim, quanto para quem está começando, né, dentro de uma hierarquia estrutural de um movimento, de uma associação de fiéis, de uma pastoral. Todo mundo pode acolher e pode ver pontos positivos nessa pessoa acolhida e ser profeta também. No momento certo, quando se abrir o coração, corrigir. Né? Olha, vamos tentar fazer diferente. Não precisa dar 2 tapas na cara do irmão ou da irmã, né? Padre Pio. Chi tu per parlare così di un vescovo della Chiesa? Padre Pio só teve um, né? Com ele deu certo. Vamos com caridade mesmo, né? Vamos tentar fazer diferente. Sabe por quê? Porque isso pode levar um ou outro ao erro, tal, né? Coisas assim do tipo. Isso é de extrema importância. Portanto, é necessário esconder o corpo para revelar a alma. Outra coisa, eu citei, eu queria colocar agora aqui para um assunto prático, é mortificar o corpo também, né? Olha,
tá calor, Legal. né? A gente aqui, tá calor. Sofre um pouquinho, né? Esse calor. Não precisa andar sem camiseta na rua. Toma um pouco de cuidado quanto a isso, né? A Sim, menina que está nos oferece ouvindo. pelas almas do purgatório. Isso. A menina também, poxa, você abriu a porta do seu guarda-roupa e você viu aquele short um pouco mais curto, aquela mini saia porque tá muito calor, o ambiente não convém com que você use isso. Toma um pouco mais de cuidado, coloca uma calça, enfim, coloca uma saia. A mulherada diz que até dá é um pouco mais refrescante, né? Então usa saia, usa isso, toma um pouco de cuidado, pensa nos outros, mortifica o corpo mesmo, né? Poxa, isso me incomoda um pouco, mas eu consigo suportar, então deixa eu tomar um certo cuidado, né? Também quanto a isso. Qual mais dicas nós podemos dar para essa prática? Para nós, Futon Shin, ele fala que nós nos tornamos aquilo que nós fixamos os nossos olhos. Irmãos, se nós estivermos olhando pornografia, a menina que está passando com um short curto na rua, nós vamos ser aquilo. Nós temos que mirar o Cristo. São Gregório Nazianzeno, ele escreve assim: onde habita Cristo com seu amor, reina aí a modéstia. Quando as pessoas me perguntam sobre a conversão, quando saber que estamos realmente convertidos, eu sempre falo que a pessoa tinha o primeiro encontro com Cristo, ela tinha 3 coisas que ela fazia. Ela se punha de pé, ela começava a falar e começava a anunciar. Então, nós vamos encontrar uma pessoa que realmente ela teve esse contato com Cristo, ela começar a fazer isso. Quando ela começar a falar como Cristo, quando ela começar a andar como Cristo, quando ela começar a falar como Cristo. Então, se nós não tivermos fixando o nosso olhar no Cristo, no Santíssimo, nós vamos cair e vamos levar muita gente conosco. Então, uma dica não sei se todo dia, se puder todo dia, se não, pelo menos uma vez, fazer pelo menos 30 minutos de adoração. Vai pro Santíssimo, coloca seus olhos no Santíssimo e fica ali, ó. E pegando o gancho do Dudu aqui, São Francisco de Sales, ele vai dizer que é um desprezo das pessoas com quem se convive andar no meio delas com roupas que as podem desgostar, mas guarda-te cuidadosamente das vaidades e afetações, das curiosidades e das modas levianas. É se privar daquilo mesmo, né? Se privar do ser igual àquilo que se vê, né? Como já dizia o Dudu ali, né? Se colocar diante de Jesus sacramentado e adorar ele. Olhe também sempre uma imagem de Nossa Senhora. Tem um povo aí dentro da igreja falando que olhar para a imagem de Nossa Senhora é idolatria, mas não. Olha lá para a imagem de Nossa Senhora, contempla ali a forma com que ela se veste, a forma com que ela se guardou. Tem uma vida eucarística e uma vida mariana, e muita coisa vai começar a mudar na nossa prática. A Virgem Maria, ela forma. E o Santíssimo Sacramento, principalmente, que nós, além de adorar, como o Dudu falou, essa questão do olhar, né? Mas quando nós trazemos Jesus para dentro, né, em cada comunhão, ele vai formando, ele vai moldando, ele vai transformando o nosso jeito de ser. Então é importante fazer isso também. Eu acredito que seja não só muito importante, mas de extrema importância fazer isso, ter uma vida mariana, ter uma vida eucarística, contemplar, lembrar, conhecer um pouco mais da vida dos santos e assim viver um pouco mais essa vida diferente. Eu queria destacar uma coisa importante para a gente entrar, já entrando nessa reta final de podcast, né, desse segundo episódio sobre a modéstia, de falar um pouco, falamos sobre a modéstia do homem, a modéstia da mulher, mas que o homem ele continue sendo um homem que se cuida, um homem que seja um homem bonito, né? A gente faz um esforço, né? Não é tão fácil, né? Para alguns aqui, o Gabriel e o Patrick são bonitões, o Dan é bonitão. Ele me briga comigo toda a pregação, mandando falar que namora. O Gabriel já fala, irmão, fala que você namora, pelo amor de Deus. E não, o Gabriel tem que falar, né, meu? Toda pregação modelo ainda. Avançado, senão não dá. Você tem que já ir avisando aí. Mas mulher,
se vista como mulher, se arrume, passe seu perfume, sim, sem exageros, né? Como nós falamos sempre, o homem também se vista bem, por favor, sem os ismos, né? Que já foi citado aqui, não se lembro se pelo Dan ou se pelo Gabriel, mas sem os ismos, né? Foi se manifestou. Mas se vista bem. O único ismo que presta é o catolicismo, né? Esse aí é o único que olha eu vou falar. Esse aí é o original. Pelo garantia aí registrado, aprovado. Eu acho que é importante frisar isso. E eu acho isso muito bonito, ver uma mulher que se arrume, que se apronte, que cuide de si, mas de uma forma santa. Do homem que faz isso também, né, que se arruma, que cuida de si, mas de uma forma santa, que cuida daquilo que Deus criou, né, que nós somos criaturas de Deus. E eu acho que isso é extremamente importante. Quando a gente fala de modéstia, eu repito, ninguém está falando de que se use uma burca, mas que se fale que você se vista como um católico. Que viva a modéstia. Viva tanto na oração como no comportar. Como é importante, até como a gente está finalizando, um testemunho, né? É legal falar testemunho. Tinha uma pessoa aqui, uma menina aqui dentro da nossa paróquia, onde ela... a gente foi tratando isso dentro dela, do coração dela, da forma que ela se vestia. E a gente foi de uma forma muito paciente, de uma forma muito... Eu não falo eu diretamente porque não fui eu, estou falando generalizando porque foi um trabalho que foi feito e que foi perceptível. Provavelmente as outras meninas, né, pelo que eu conheço, né? Sim, as outras meninas, enfim, as situações, né, os exemplos que foram começando a ser dados, e nem diretamente da forma de se vestir. Também da forma de se vestir, mas uma coisa que foi muito legal é que começou o tipo de postagem nas redes sociais começou a mudar, forma de falar, começar também já a falar, conversar com outras pessoas também da forma que tem que se vestir. Então, quando o Dudu falou aí uma frase que ele falou, que eu até interrompi, falei no meio, mas é porque veio muito no meu coração isso, né? Quando os nossos olhos estão voltados para Deus, tudo aquilo que nós vemos vai ser de Deus. Eu acho que é mais ou menos isso. E quando nossos olhos estão voltados à pornografia, tudo que nós vemos vai ser pornografia. Sim. E a gente conseguiu perceber uma evolução dentro da pessoa nesse caso. Que a pessoa, ela antes, por não conhecer e talvez por não ter uma certa intimidade, tudo que ela via era com os olhos de pornografia. E com o passar do tempo, quando foi apresentado para ela, e até o que o Dudu falou aí, com a sua experiência com Deus, que você levanta, né, e depois começa a anunciar, exatamente esse processo que você conseguiu perceber numa outra pessoa, e é muito legal você conseguir perceber isso. Então, por isso que eu falei da ideia de você dar as dicas, porque eu passei por isso dentro da paróquia, com esse testemunho que eu estou dando, que junta tudo isso que a gente falou aqui, e fez com que ela mudasse, né? Então eu acho que isso também é um testemunho bem legal. É lógico que ela não é uma santa, não estou falando que ela é santa, não estou falando que ela não faz nada errado, mas a atitude dela começou a mudar. Isso já é santidade. Processo de conversão, né, irmão? Isso já é santidade. É verdade. Por isso que eu cortei um pouco do Dudu quando ele falou amém, 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 porque logo na hora eu lembrei, mas é porque foi uma coisa muito... Foi uma coisa que era confirmação mesmo. Pegando esse gancho desse testemunho do João, eu vou fazer um elogio pro pessoal lá do Rio de Janeiro, lá da paróquia do Patrick, né? Que a gente teve experiência, a gente até voltou partilhando com o Guilherme, né? Da última vez que a gente foi. Porque no retiro de carnaval que nós fomos, aí tinha lá um monte de menininha de shortinho e tal, né? E nesse último retiro que a gente foi, os meninos estavam de saia e véu. Você vê dando fruto, né? Aquilo que a gente tem ensinado. Foi bonito demais. Esses dias a gente reuniu todas as meninas, deu mais ou menos umas 16 meninas. E elas não combinaram nem nada, mas estavam todas as meninas ou de saia ou de vestido. Elas foram participar do encontro aqui no sábado. Só que bonito. E assim, é natural, sabe? E a gente tem que ver que as coisas de Deus na nossa vida, lógico, existe um momento que a gente tem que lutar, a gente tem que forçar, a gente tem que querer. Mas quando a gente se entrega para as coisas de Deus, as coisas vão acontecendo, né? E para fechar, não sei se
vocês me dão essa liberdade, mas eu queria só falar uma passagem, eu não sei se os meninos leram, eles tinham falado aqui, Não, mas que eu achei tão falar. bonito, que a passagem está lá em Tessalonicenses, acho que foi o Danilo que tinha selecionado ela, capítulo 4, versículo 3 e depois no versículo 7, que diz assim: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza, pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E eu estava aqui com o blog aberto, né? E aqui estava falando sobre a modéstia, que a modéstia não está só no vestir, né? A modéstia também, ela tá no nosso agir, no nosso jeito, né? Então o primeiro passo para se viver a modéstia é a gente buscar ser discreto. O segundo passo é a humildade, a gente buscar sempre ser humilde. O terceiro passo para a gente viver a modéstia é a gente amar o próximo, ter mansidão, né? Ser calmo, ser paciente. O quarto passo é a gente ser honesto, homem quanto com a mulher, né? Todos esses passos. O quinto passo é a gente ser caridoso, generoso. E o sexto passo é a gente ficar longe de fofoca, né? De conversas pagãs. E aí sim a gente vai aos poucos atingindo a lei de Deus e vivendo a vontade dele, né? Porque acontece de dentro pra fora, hein? Estão tomando banho. Quem tá tomando banho, pelo amor de Deus? Lava a louça depois de... Tô lavando a louça. Calor, tá calor. Tá calor. É pra purificar, Coloca no mudo, né, irmão? rapaz. Oh, meu Deus do céu. Lava, Senhor. Lava uma mão, lava outra. Portanto, é necessário esconder o corpo para revelar a alma. É isso aí, ficamos por aqui no segundo episódio do Catecast, podcast sobre a doutrina da Igreja Católica, nesse bate-papo que nós fazemos aí periodicamente. Obrigado a cada um daqueles que estiveram aqui compondo esta mesa, dos confins aqui do Brasil, Rio de Janeiro aqui do lado, né? Quem vê pensa que é super longe, né? Mas dos confins da Zona Norte, quem vê pensa que São Paulo é tão grande assim, né? Tchau, Deus abençoe. Abraço. Salve Maria. Se Maria acreditou, eu também o farei. Maria, mãe de Jesus, és exemplo de esperança em Deus, nas promessas daquele que é e sempre será. Maria, mãe de Jesus, és exemplo de esperança em Deus, nas promessas daquele que é e sempre será.